Boa tarde, amados irmãos, a graça e a paz de Cristo. É com alegria que estamos mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Embora que desta vez nós não estamos usando o método tradicional da filmagem, devido à virose que foi acometido, e isso nos impediu de, durante a semana, termos condições e disponibilidade para preparar tudo como lhe é devido. Mas o Senhor tem nos orientado na sua palavra e tem me mostrado a sua palavra, a orientação para o seu povo, de modo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste domingo, em Deuteronômio capítulo 20, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Nesse texto de Deuteronômio, Moisés está dando as últimas recomendações para o povo de Israel, visto que ele seria substituído pelos sacerdotes, por Josué, que seria o líder, né? E os sacerdotes, primeiramente Eleazar, filho de Arão, seria um dos que iriam substituir Arão, e Josué iria lhe substituir. Então ele passa todas as recomendações para o povo, a certeza de que o povo, para conquistar a terra prometida e chegar naquele local onde Deus houvera prometido, eles teriam que enfrentar um inimigo muito poderoso, povos poderosos, exércitos fortes, em comparação com Israel, que ainda era um povo pequeno, de um exército relativamente pequeno, de modo que eles iam se deparar com um inimigo extremamente poderoso. De modo que a orientação que Deus está dando para eles é para que eles permanecessem firmes e não temessem diante do inimigo. De modo que eu gostaria de, nesse texto, apenas nesses 4 versículos, nosso tempo hoje é muito breve, mas eu acredito que o importante é nós tirarmos essa aplicação, ou para nós algumas aplicações, e isso vai servir muito para nos orientar diante de tanto sofrimento que o mundo está passando, tantas doenças. E muitas vezes uma doença se torna até um inimigo poderoso, como esse vírus que está atacando o mundo. É um vírus, é um ser microscópico, mas que se multiplica muito rápido e se torna um exército poderoso e perigoso. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós não devemos temê-lo. Que lições, pois, poderemos tirar desse texto para a nossa aplicação neste domingo? Em primeiro lugar, irmãos, a primeira lição
é que devemos ter a certeza de que Deus está conosco. Veja no versículo 1: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Veja a ênfase. Deus está com eles. Deus está conosco. Primeira razão pela qual o povo de Israel não deveria temer os inimigos, mesmo sendo mais numerosos e mais fortes, era de que Deus estava com ele. Então, irmãos, quando Deus está conosco, nós temos essa certeza, nós podemos nos sentir mais descansados. Veja o que diz o salmista no Salmo 118, versículos 6 e 7. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Então ele vê aí, esse salmo é um salmo imprecatório, né? O desejo dele é exatamente a derrota do inimigo. É claro que a gente não vai fazer uma aplicação para fazer mal ao nosso próximo, porque o inimigo hoje, dentro do contexto, pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, pode ser mesmo pode ser também demônios, o inimigo contra o povo de Deus, os obstáculos. Então hoje nós enfrentamos diversos inimigos, o nosso próprio medo, né? Ele diz aqui que não temerei, que me poderá fazer o homem, né? Então ele não temia, porque ele sabia que Deus estava com ele. Em Romanos capítulo 8, verso 31, o apóstolo Paulo faz uma citação que é muito importante a gente sempre carregar esse versículo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a primeira lição aqui é que se Deus está conosco, nós não temos que temer inimigo nenhum, porque ele será vencido. Basta que confiemos no nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é o dono do céu e da terra. A segunda lição está baseada nos versículos 2 e 3, é que precisamos ouvir a voz de Deus. Moisés passa as orientações para o povo e diz que o povo deveria ouvir o sacerdote. Ele diz assim nos versos 2 e 3: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dar-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Então, a segunda orientação da palavra de Deus, quando estamos diante de inimigos poderosos, fortes, até que nos sentimos fracos diante deles e achamos que não temos mais força ou que nossas condições são poucas, a primeira é a gente confiar que Deus está conosco. A segunda é a gente ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo ainda não tinha a Bíblia completa, apenas os primeiros livros estavam sendo escritos. Portanto, a palavra de Deus era dada através dos profetas, dos sacerdotes, dos líderes que Deus escolhia. Portanto, o povo deveria, antes da peleja, de qualquer luta, de enfrentar qualquer obstáculo, eles deveriam ouvir a voz de Deus através
do sacerdote. Nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 10, verso 27, quando se refere às suas ovelhas, ao seu povo, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, ouvir a voz de Deus aí é ouvir a palavra. Quando a gente escuta a Jesus, a gente escuta o Evangelho, porque é através do Evangelho que nós cremos em Jesus. E quando nós ouvimos Deus, é quando nós lemos toda a sua palavra, quando nos deparamos com a sua palavra. O Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então veja que a segunda razão para nós vencermos o inimigo forte que nos deparamos nas adversidades da vida é a gente estar guardados pela palavra de Deus, munidos da ferramenta das Escrituras. É ler a palavra, é meditar, é buscar o conhecimento na palavra, para que através desta palavra nós possamos nos fortalecer, como o povo de Israel fazia antes da peleja, quando ouvia a palavra do sacerdote. E por fim, a terceira lição para vencermos o inimigo poderoso é termos a certeza de que Deus peleja por nós. O verso 4 diz: pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então, amados irmãos, por mais que às vezes nós nos sintamos fortes, e por mais também que às vezes a gente esteja prevenido, mas com certeza a vitória não vem do homem. A vitória não vem dos nossos recursos. A vitória não vem do conhecimento humano, nem das coisas deste mundo. A vitória vem de Deus. O rei Josafá, lá em 2 Crônicas, ele foi cercado por dois inimigos poderosos, um exército incontável que cercaram a cidade. Eram os amonitas e os moabitas, e ele de fato não sabia o que fazer. E ele orou ao Senhor, buscou socorro ao Senhor. E aqui no verso 15 ele disse: dai ouvidos todo o Judá e vós. Isso é a resposta das orações dele. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E de fato Deus fez com que o exército do inimigo lutasse contra si, só na noite, ficaram aqui como que perturbados, e eles foram derrotados por si só. O povo de Israel não precisou nem lutar. Então veja que Deus é quem dá a vitória. Ele dava vitória a Davi em tudo que ele fazia. 2 Samuel 8:6. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia, porque exatamente Davi ouvia a voz de Deus. Lá em Provérbios capítulo 21, verso 31, diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, amados irmãos, a nossa vitória vem do Senhor. Basta que entreguemos e confiemos tudo nele, porque ele luta por nós. A peleja não é só nossa, a peleja é dele. E se nós estamos com ele, se nós ouvimos a sua voz, com certeza ele vai nos dar a vitória. Que Deus os abençoe e nos fortaleça cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.
Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra. Pedimos ao Pai que Tu venhas a nos guardar e nos fortalecer em Ti, fazendo com que a nossa força não esteja só em nós, mas a nossa força esteja principalmente em Ti, ó Pai. Vai por nós adiante, ó Pai, porque a peleja é Tua. Nós confiamos em Ti, ouvimos a Tua voz, estamos prontos para vencermos juntamente contigo. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.